Olá, bom dia, sétimo ano. Vamos dar continuidade, então, à nossa revisão sobre frações, né? Então, na última aula, nós vimos sobre adição e subtração de frações, onde a gente viu que para resolver tanto adição quanto subtração, os denominadores devem ser iguais. Caso eles não estejam iguais, a gente tem que tirar, então, um mínimo múltiplo comum. Bom, então agora nós iremos ver sobre multiplicação e divisão de frações. Bom, diferente então da adição e da subtração, na multiplicação, a gente vai apenas multiplicar numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Vejamos os exemplos. 2/3 vezes 5/3. Então, fica 2 vezes 5, 10. 3 vezes 3, 9. Segundo exemplo, 6/4 vezes 7/9. 6 vezes 7, 42. 4 vezes 9, 36. O que a gente fez, então, para o resultado ficar 7/6? A gente transformou, então, essa fração 42 sobre 36 avos, a gente coloca ela de forma irredutível. O que quer dizer isso? Nós vamos simplificar essa fração, ok? Então, tanto 42 quanto 36, todos os dois são divisíveis por 6. Então, a gente vai dividir o numerador e o denominador por 6. 42 dividido por 6, 7. 36 dividido por 6, 6. Então, a gente deixou, então, a resposta em fração irredutível. Sobre a divisão de fração, né? Como que a gente resolve, então, divisão? A gente vai repetir a primeira e multiplicar pela segunda fração invertida. Então, a gente tem a primeira fração, 2/3 dividido por 5/6. Então, a gente vai repetir 2/3 e multiplicar pela segunda invertida, que seria 6/5. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 5, 15. Novamente, observem que a resposta foi dada na forma irredutível. Tanto 12 quanto 15 são divisíveis por 3. Então, 12 dividido por 3, 4. 15 dividido por 3, 5. Portanto, a resposta seria 4/5. Bom, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Vou deixar as atividades, as páginas do livro, assim como também uma atividade extra para vocês estarem resolvendo. Peço novamente que sinalizem aquelas que vocês apresentarem dúvidas e nós iremos estar fazendo a correção aqui também. Vai estar aqui no final do vídeo para vocês os meus contatos, e-mail e WhatsApp, para vocês estarem tirando as dúvidas. Então, um abraço. Olá, sétimo ano. Bom dia. Bom, nós iremos rever sobre frações. Eu sei que vocês já aprenderam esse conteúdo no ano passado, mas a matemática, ela é um estudo contínuo, né? A gente sempre vai estar revendo algo que já foi estudado antes, até porque os conteúdos que virão mais adiante necessitarão deste conhecimento. Bom, para entendermos o que é fração. A fração é a forma como a gente expressa a quantidade por meio da razão, divisão, certo? Vejam um exemplo aí da imagem. O meu círculo, ele foi dividido em 4 partes iguais. Então, eu tenho que uma parte dele está pintada. Então, como que eu represento essa fração? 1 sobre 4, né? Ou 1/4, tá? E vai representar uma parte pintada de 4. A fração, então, ela é representada pelo numerador e denominador, tá? Vejamos aí alguns exemplos. Olha, o primeiro exemplo. Em um cubo de 6 faces, 3 já foram pintadas. Então, qual é a quantidade total de faces? 6. Então, o 6 vai representar o meu denominador. E o número 3, que é a quantidade de faces pintadas, é representado pelo meu numerador. Segundo exemplo.
paguei 4 das 10 prestações do meu carro. Então, o total de prestações eram 10, né? Eu comprei um carro, dividi em 10 prestações iguais. E eu já paguei 4 dessas 10 prestações. Portanto, 4 vai ser o meu numerador e o 10 o meu denominador. Vamos relembrar, então, os tipos de frações. Né? São 4 tipos: fração própria, imprópria, aparente e mista. O que seria a fração própria? É aquela em que o numerador é menor que o denominador. Por exemplo, 2 sétimos, onde 2 é o numerador e o 7 é o denominador. Portanto, 2 é menor que 7. A fração imprópria é aquela em que o numerador é maior. Por exemplo, 5 terços. 5 é maior que 3. Né? 3, então, é o denominador, ele é menor do que o numerador. A fração aparente é aquela cujo o numerador vai ser um múltiplo do denominador. Por exemplo, 6 terços. 6 é múltiplo de 3. Dá para dividir 6 por 3. 6 dividido por 3 vai dar 2. 2 é um número inteiro. Então, isso seria uma fração aparente. E, por último, a fração mista. A fração mista é quando eu tenho uma parte inteira e uma parte fracionária. Por exemplo, 1 inteiro e 2 sextos, tá? Então, isso seria uma fração mista. Agora, nós iremos relembrar sobre as operações feitas com frações. Né? Primeiramente, a gente vai ver as operações de adição e subtração com frações. Vocês já estudaram sobre isso, né? Não sei se vão se lembrar, mas que fique claro que quando a gente vai resolver tanto uma adição quanto uma subtração com frações, é necessário que os denominadores sejam iguais, para que a gente consiga efetuar esta operação. Então, vamos lá. Veja o primeiro exemplo: 5 nonos mais 2 nonos. Observe que os denominadores são iguais. Sendo iguais, a gente só repete ele, né, e soma o numerador. 5 mais 2, 7. Então, a gente vai ter 7 nonos. Agora, caso aconteça, como no segundo exemplo, do denominador ser diferente, a gente vai ter que fazer eles ficarem iguais para que a gente consiga resolver, então, esta operação. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Através do MMC, mínimo múltiplo comum. Então, a gente vai calcular o MMC para poder, então, resolver esta operação. No segundo exemplo, a gente tem que o numerador é 1 e o denominador 5, mais 2 terços, ok? Então, 5 e 3 são diferentes, os denominadores são diferentes. Então, a gente vai tirar o mínimo múltiplo comum de 5 e 3. O mínimo múltiplo comum de 5 e 3 é 15. Agora sim, a gente consegue resolver esta operação. Como? A gente vai pegar o denominador 15 e dividir pelo denominador da primeira fração. Então, 15 dividido por 5 vai dar 3. E aí, então, a gente multiplica pelo numerador. Então, 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 1. Mais 15 dividido por 3 vezes 2. Então, 15 dividido por 3 é 5. 5 vezes 2, 10. Então, a gente tem 3 vezes 1, 3. 5 vezes 2, 10. Agora, sim, como os denominadores são iguais, né? Os denominadores é 15, né? A gente consegue, então, efetuar essa adição. Então, vai ser 3 mais 10, que vai dar 13 sobre 15. Vamos ao último exemplo aí, ó. Os denominadores dessas frações são 3, 2 e 5. Então, todos os 3 denominadores são diferentes. É necessário, então, que a gente faça o quê? Tire o mínimo múltiplo comum. Então, o mínimo múltiplo comum de 3, 2 e 5 vai ser 30. Então, primeiro a gente vai dividir 30 pelo primeiro denominador e o resultado multiplicar pelo numerador. E assim sucessivamente. Então, vamos lá. 30 dividido por 3 vai dar 10. 10 vezes 1, 10. 30 dividido por 2 vai dar quanto? 15. 15 vezes 1, 15. 30 dividido por 5 vai dar 6.
6 vezes 2, 12. Portanto, a gente tem 10 mais 15 mais 12, que vai ser 37 sobre 30. Do mesmo modo, a gente resolve, então, a subtração. Vejamos o primeiro exemplo. Os denominadores são iguais, então basta apenas subtrair no numerador e repetir o denominador. Então, 3 menos 2, 1, e repete, então, o denominador, 8. No segundo exemplo, a gente tem que os denominadores são diferentes, 7 e 3. Então, aí, neste caso, a gente vai tirar o mínimo, né? Feito isso, a gente vai dividir. O mínimo vai virar o denominador. Então, a gente vai dividir este denominador pelo primeiro e multiplicar pelo primeiro numerador da primeira fração ali. E também vai fazer isso com a segunda fração. Então, vamos lá. 21 dividido por 7 vai dar 3. 3 vezes 6, 18. 21 dividido por 3, 7. 7 vezes 1, 7. Portanto, 18 menos 7, 11. 11 sobre 21 avos. Bom, pessoal, eu espero que esse conteúdo tenha ficado claro para vocês, né? Quem tinha alguma dúvida, eu espero que tenha sanado essa dúvida. Eu espero que vocês façam todas as atividades, sinalizem para mim aquelas que vocês apresentarem mais dificuldade, para a gente estar frisando elas na hora da correção. E façam com bastante atenção. Um abraço para vocês. Só esqueci de comentar aqui, no final do vídeo, teremos o contato para vocês poderem tirar as dúvidas de vocês, tá? Pelo WhatsApp ou pelo e-mail. E é isso.